O mundo inteiro está chocado com o que o Bolsonaro está fazendo. O mundo inteiro está chocado. Acabar isso, nós vamos ter que levar o Bolsonaro a responder pelo que está fazendo no Tribunal de Haia, como genocida, como atentador, como autor de crime contra a humanidade. O que o Bolsonaro fez para cobertar os filhos bandidos dele. Eu considero o Bolsonaro um bandido, despreparado, e por isso eu sempre fui oposição ao Bolsonaro. Eu fui às ruas pelo impeachment do Bolsonaro. Eu assinei 3 pedidos de impeachment do Bolsonaro. Eu fui à Corte Internacional de Haia representar contra o caráter genocida do governo Bolsonaro, porque o Brasil tem 3% da população do mundo e aqui morreram 11% das pessoas que morreram de Covid-19. O gabinete do ódio e o gabinete do Bolsonaro são rigorosamente a mesma coisa. Michele Bolsonaro descascou Ciro Gomes e pediu para os aliados de Bolsonaro e do PL para não se juntarem a ele ou darem qualquer apoio. Diante de um histórico de difamação contra Jair Bolsonaro, o PL tem uma estratégia de apoiar uma candidatura de Ciro Gomes no Ceará. Michele, por outro lado, apoia outro candidato que foi fiel ao seu marido, enquanto os filhos de Bolsonaro apoiam o inimigo Ciro Gomes, que inclusive já disparou que eles próprios, filhos de Bolsonaro, são todos bandidos. Diante dessa briga, Michele não baixou a cabeça e manteve a sua opinião, não entregando seus valores, e disse que se tiver que escolher entre ser política, esposa e mãe, prefere a família. Os filhos de Bolsonaro demonstram o contrário. Na primeira oportunidade de fazer novos conchavos políticos, em benefício próprio, apunhalam o próprio pai. Acompanhe como foi essa história. Eu adoro o André, sou muito... Passei todos os estados falando sobre o André, do orgulho que eu tenho do Nicolas, da Carmela, do Carmelo, da esposa dele que foi eleita. Tenho orgulho de vocês. Mas fazer aliança com um homem que é contra o maior líder da direita isso não dá. Vou falar uma coisa. Nós vamos nos levantar. Nós vamos nos levantar e nós vamos trabalhar para eleger o Girão. O improvável é todo mundo improvável. Damares é improvável, meu marido... Cúpula Nacional do PL marcou uma reunião para hoje com a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. É uma apuração do nosso âncora Gustavo Uribe. Qual que é o objetivo desse encontro? Afinar o discurso sobre as disputas estaduais do ano que vem, principalmente no Ceará, diante do que aconteceu no último fim de semana. E a gente também traz a apuração da nossa analista Juliana Lopes sobre esse assunto, porque o PL tenta controlar o que está sendo avaliado na legenda como uma das piores crises. Essa avaliação que a Juliana traz para a gente, que está inclusive em destaque no site da CNN Brasil, ela é feita por integrantes do comando da legenda. A avaliação é de que a esposa de Jair Bolsonaro sepultou qualquer chance de compor uma chapa para a próxima disputa presidencial. Aqui uma apuração que a Juliana traz para a gente. A reunião de hoje, que o Gustavo Uribe também traz aqui para a gente na programação, terá a presença do presidente da legenda, Valdemar Costa Neto, também dos senadores Rogério Marinho e Flávio Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro. Bora lembrar, se você não acompanhou o que aconteceu no último fim de semana, a Michele Bolsonaro criticou publicamente o apoio do PL a uma candidatura do ex-ministro ao governo cearense. A fala causou um mal-estar na cúpula nacional do partido, que referendou o apoio a Ciro Gomes, portanto. O próprio ex-presidente Jair Bolsonaro deu respaldo ao acordo. O objetivo da reunião é evitar que novas declarações de Michele causem algum tipo de constrangimento ao partido nesse cenário eleitoral de 2026. Portanto, as costuras sendo feitas, esse olhar também para as disputas estaduais e agora o PL marcando essa reunião justamente para deixar todo mundo alinhado na mesma página para o que vai acontecer no ano que vem. As reações da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro a toda essa confusão, a gente foi lá então capturar essas mensagens, né, colocadas no Instagram, vai aparecer agora na sua tela e a gente vai observar então em detalhes a explicação de Michele Bolsonaro para todo esse entreveiro, toda essa tensão provocada pelas declarações dela durante evento aqui em Fortaleza no último domingo. Nota de esclarecimento.
Muitos têm me perguntado se vou responder às manifestações dos meus enteados. Não vou. Vivemos tempos difíceis. Enfrentamos tempestades de injustiça em mares de perseguição agitados. Nesses períodos, é normal que os nervos fiquem à flor da pele e podemos vir a machucar aqueles a quem jamais gostaríamos de magoar. Amo meu marido, a minha filha e amo a vida dos meus enteados. Ela não fala que ama os enteados, né? Ama só a vida deles. Eu entendo e sofro a dor deles porque ela também é a minha dor. Quero lutar junto com eles pela liberdade e pela vida do meu marido, porque eu amo. Cuidarei dele e o defenderei com unhas e dentes, como uma leoa que defende a sua família. Eu respeito a opinião dos meus enteados, mas penso diferente e tenho o direito de expressar meus pensamentos com liberdade e sinceridade. E aqui a gente vê uma Michele Bolsonaro, então, que não baixa a cabeça, ela mantém a sua posição. Antes de ser uma líder política, eu sou mulher, mãe, sou esposa e se tiver que escolher entre ser política, mãe ou esposa, ficarei com as duas últimas opções, ou seja, mãe e esposa. Cada pessoa é livre para tomar as suas decisões e eu faço considerando coerentemente os meus valores, a minha fé e os princípios de uma política honesta, limpa e que verdadeiramente transforme a vida das pessoas. É nisso que acredito e é por esses objetivos que tenho trabalhado todos os dias. Diante disso, eu jamais poderia concordar em ceder o meu apoio à candidatura de um homem que tanto mal causou ao meu marido e à minha família. Como apoiar ou deixar de caridosamente admoestar quem apoia um homem que foi responsável por implantar a narrativa que rotulou o meu marido como genocida? Como ficar feliz com o apoio à candidatura de um homem que xinga o meu marido o tempo todo de ladrão de galinha, de frouxo e tantos outros xingamentos? Como ser conivente com o apoio de uma raposa política que se diz orgulhosa por ter feito a petição que levou à inelegibilidade do meu marido e se diz satisfeito com a perseguição que ele tem sofrido? Continuando aqui então com essa nota de esclarecimento. Aqueles que defendem essa aliança são livres para continuar com ela, mas não deveriam me criticar por não aceitá-la. Eu tenho o direito de não aceitar isso, ainda que essa fosse a vontade do Jair. Ele não me falou se é. Muitas vezes somos nós, esposas, que somos chamadas a mostrar aos nossos maridos que eles podem estar errados. Ou seja, Michele aí já destaca que com certeza o próximo tema da conversa, quando ela for visitar Jair Bolsonaro na prisão, vai ser esse. Isso é normal em qualquer casamento e um precisa ajudar o outro. No episódio de Fortaleza, eu fui apenas uma esposa defendendo o seu marido e a sua família de um homem que sempre nos atacou. Peço aos meus enteados que me entendam e me perdoem. Não foi minha intenção contrariá-los. Eu, assim como eles, quero apenas o melhor para o nosso herói, seu pai, meu esposo e o maior líder que esse país já teve, Jair Messias Bolsonaro. Com carinho, Michele Bolsonaro. E ela continuou colocando aí postagens sobre esse tema. E diante de todas as atrocidades, calúnias e difamações que Ciro Gomes lança contra mim, contra o meu marido e contra os meus enteados, seguimos firmes na verdade. Nada disso muda quem somos, nem o propósito que Deus nos confiou. Jamais negociarei os meus valores. Então, para quem achava que Michele Bolsonaro iria fazer algum tipo de meia-culpa, dizer que estava errada, não, ela mantém tudo aquilo que disse e vai muito além.